Boa noite, engenheiros do grupo. A questão 34 da prova de 15 de abril de 2018, banca 6 Gran Rio, para engenheiro para automação e controle moderno, abordava a seguinte questão. Figura abaixo representa um circuito no qual destacam-se os pontos A e B. E aí ele dava um circuito. Já começa uma coisa esquisita aqui, que essa fonte de tensão ela está em valor ôhmico, ela está com 60 ohms ao invés de 60 volts. Mas tudo bem, eu vou considerar como 60 volts. Tá? Mas a gente poderia pedir anulação dessa questão. Já começa por aí. Quando o candidato se depara com isso aqui, é melhor pular essa questão e voltar nela se sobrar tempo na prova, porque já cabe recurso aí, né? Mas vamos lá, vou comentar essa questão que pode ajudar o pessoal aí a elaborar recursos e sanar de vez as dúvidas aí, para que não pare mais nenhuma dúvida no ar, né? Então o que acontece? Considerando o teorema de Thevenin, qual a tensão VAB que será medida entre os pontos A e B com um voltímetro? Aí tem as alternativas aqui. Pelo gabarito a gente vê que a 34 é AA, tá? Pelo gabarito. Então a gente vai ver se existe mesmo essa resposta, tá? Vamos lá para a resolução e eu vou comentar. Os teoremas de equivalência, tanto do Norton e do Thevenin, eles foram estudados aí por vários engenheiros. Infelizmente, um engenheiro Helmholtz, ele deu um exemplo muito simples e não conseguiu provar. E futuramente, mais tarde, o engenheiro francês Léon Charles Thevenin, ele conseguiu provar esse teorema. Tá? E mais tarde outros engenheiros, né, conseguiram fazer equivalências, que foi o Edward Lory Norton junto com o alemão Hans Meyer. Por isso que ele é conhecido às vezes também como, em algumas universidades, esse teorema ele é estudado como Norton-Meyer. Não só o Norton, né? O Norton é o americano e o alemão é o Meyer. E o francês é o Thevenin. Então vamos lá. O que o Thevenin nos ensinou, né? O Thevenin nos ensinou que eu pego esse quadripolo, tá? Esse quadripolo aqui, ó. E esse outro quadripolo. E a gente analisa por teoria de redes. Um par de fios aqui, tá? Por teoria de redes. A diferença de potencial, a gente marca sempre a maior potencial, a linha da rede, a rede de cima, e a linha de menor potencial, a de baixo. Tá? Isso é bom, essa convenção é bom a gente sempre respeitar. Tá? É bom a gente respeitar porque isso vai ajudar muito a gente. Aqui algumas restrições, é importante ressaltar algumas restrições do teorema de Thevenin. O A ele é linear, composto, então é importante, isso aqui é importante, ele tem que ser linear, o circuito A, composto de fontes dependentes dele mesmo, ou seja, de A, tem que ser dependente de A, não pode ser, por exemplo, você não pode encontrar como se fosse um circuito operacional, onde você tem dependência de um outro circuito. Então, fonte dependente. Então, essa é uma restrição. Tá? E somente resistores. Somente resistores. O circuito B não. O circuito B pode ter resistores, indutores, capacitores, além de fontes. Então, quer dizer, o circuito B pode tudo. Então, o que Thevenin nos ensinou? Thevenin diz o seguinte: pega esse quadripolo e
mata ele. Pelo secundário do quadripolo, que é exatamente aqui, ó, pelos dois polos do terminal secundário desse quadripolo, você vai verificar o que a rede enxerga de resistência. Que seria o que? Uma resistênciazinha aqui. Opa. Uma resistênciazinha. Eu vou aumentar um pouco meu traçado. Aqui. Essa resistência. Caramba, hein? Vou fazer diferente. Uma resistência aqui, ó. Essa resistência é a resistência equivalente de Thevenin. Seria essa resistência. Ligado aqui, pendurada na rede. Que é o que a rede enxerga, né? A rede enxerga essa resistência de Thevenin. Consequentemente, existe uma corrente morta circulando pela rede entre os dois quadripolos. Detalhe também, esse quadripolo ele vai ser trocado por uma tensão nodal, uma fonte de valor VA que a gente vai ver mais para frente aqui, eu vou definir. Ela é aberta, é uma fonte que dá sinal, mas não passa corrente. Nós vamos entender o que é isso daí. Esse é assim que se aplica esse teorema. Essa corrente morta aqui, ó, ela circula. Se você esse V de Thevenin aqui, como o polo positivo está nesse bipolo, tá? O que acontece? A gente vai aplicar a lei de Kirchhoff de tensão e nós vamos ver que esta tensão, a queda de tensão aqui, ó, porque a corrente está subindo, né, do negativo para o positivo, e a queda de tensão no bipolo de Thevenin ele está ao contrário. Então, pela regra de Kirchhoff, a gente vai calcular V de Thevenin em função desse parâmetro, de a corrente morta e R de Thevenin. Para essa situação. Uma outra situação é quando o circuito está vivo. O circuito está vivo. E aí eu vou calcular o que? A corrente de curto-circuito, que vai passar na rede de quadripolos, com a condição que o meu outro circuito teve o que? As fontes anuladas. Tá? Importante que a gente anulou as fontes. Tensão a gente vai curto-circuitar as fontes e corrente a gente vai abrir. Tá? Pelo teorema de superposição de efeitos, a corrente da rede é dada pela soma de curto e a corrente morta. Essa corrente aqui, ó, a corrente da rede, é dada pela soma dessas duas parcelas. Essa aqui e essa aqui. Então tá. No circuito morto, que nem eu falei ali em cima, aplica-se a lei de Kirchhoff de tensão. Aí a gente tem o seguinte, que a queda de tensão no resistor é em função da corrente morta, tá? E a tensão no secundário do quadripolo é V de Thevenin. Então a gente iguala a zero, como diria a lei de Kirchhoff, e a gente deduz o quê? Que a corrente morta é a razão entre V de Thevenin, tensão de Thevenin, e a resistência de Thevenin. Essa seria uma equação, que a gente vai substituir esse valor aqui, ó. Aí eu preciso encontrar a minha corrente de curto. Para resolver essa equação, o que acontece? A gente chama V de Thevenin de tensão em aberto ou nodal. O que vem a ser isso? A gente vai ver na prática.
com valores diferentes, né? Sendo assim, é imposto que não circula corrente elétrica entre as duas redes de quadripolos. Então a gente simplifica, a gente pode fazer essa simplificação e encontrar um valor de curto como sendo a tensão nodal, essa tensão aberta, dividido pela resistência de Thevenin. Combinando essas duas equações, eu obtenho uma terceira equação, que vai ser muito útil. Vamos ver alguns exemplos, olha só. Por exemplo, eu tenho a minha rede. Eu tenho esse circuito aqui, ó, com bipolos 2K, 1K, 1K e 1K, e uma tensão de 15 volts. A rede equivalente, essa rede equivalente, ela dá o seguinte, ela dá uma tensão de Thevenin de 7,5 e um resistor Thevenin de 2. É isso que é entregue realmente para a rede A e B, para o par de fio A e B, para esse quadripolo. Tá? Então vamos lá. Vamos para a questão. Isso daí foi uma revisão geral do que é o teorema. Agora a gente vai para a questão da prova da Transpetro, que dizia assim, o circuito era esse. A gente vai quebrar esse circuito em dois quadripolos, né? Que seria esse primeiro quadripolo aqui, ó. Esse primeiro quadripolo e esse outro aqui e esse segundo quadripolo, tá? Embora a questão pedia para que resolvesse com o teorema de Thevenin, mas poderia usar um outro teorema de inspeção, matriz de inspeção direta, que seria mais simples, que eu vou mostrar no final. Seria bem rapidinho para resolver isso daí, embora envolveria alguns cálculos um pouco mais complicados, como regra de Cramer, ou a técnica de inversão de matrizes, mas sairia bem rapidinho a resposta também. Mas eu vou mostrar como que era para ser feito com o conceito do teorema de Thevenin. A primeira transformada de Thevenin vai ficar assim. O que vai acontecer? A gente vai escolher o circuito da direita, o quadripolo da direita para resolver. E a gente vai fazer o seguinte. Para a gente matar o circuito, para esse circuito ele morrer, essa fonte tem que ser curto-circuitada. Curto-circuitando essa fonte, automaticamente esse resistor ele entra em paralelo com esse. Tá? O de 100 entra em paralelo com o de 100. Visto desse terminal, tá? A resistência equivalente vai ser 100 em paralelo com 100. O que a rede está enxergando é 100 em paralelo com 100. É isso que a rede está enxergando. Então vamos lá, aplicando os mesmos conceitos. Pela lei de Kirchhoff de tensão, eu tenho corrente morta, é a relação tensão por resistência. Tá? A corrente morta, eu tenho só o valor da resistência, por enquanto. Né? E vamos seguir. O que acontece? Eu não consigo tirar ainda olhando esse circuito, eu não consigo tirar a tensão de Thevenin. Olhando aqui, porque ele está morto. Aqui, ó, você matou a tensão aqui. Como ele está morto, você não consegue tirar o valor de tensão. Para isso é necessário enxergar o outro quadripolo. O que ele está fazendo na rede. Então, o que está acontecendo aqui com esse outro quadripolo? Esse outro quadripolo é bem simplesinho enxergar o seguinte. Agora vai entrar aquele conceito ali da fonte VA. O que é a fonte VA? Eu vou ter um VA aqui, ó, tensão nodal. O que é a tensão nodal? Polo positivo, polo negativo aberto. É uma tensão, uma fonte de tensão onde ela é nodal. Aqui é um nó positivo e aqui é um polo negativo. Ou seja, não circula corrente elétrica
aqui, ó. Nem para baixo e nem para cima. Não tem nenhuma circulação de corrente. Aliás, se fosse, eu errei aqui, se fosse circular corrente numa fonte de tensão, seria nesse sentido, para cima. Esse seria o sentido. Tá? Tem uma seta aqui que é melhor fazer uma seta. A corrente seria circulando para cá. Não deu certo? Cadê a seta? Ah, tá. Agora deu certo. Então seria assim. A corrente estaria ali. Só que não tem corrente. Ela é zero. Tá? Esse valor é nulo. O que acontece? Por esse valor ser zero, também não circula corrente nem aqui e também nem aqui. Não tem corrente. Então esses ramais, eles são anulados. Automaticamente a minha tensão nodal, a mesma que está aqui, ela também está aqui. É a mesma tensão nodal. Aqui, esses nós, eles vêm parar aqui, ó. E o que acontece? Para eu obter este valor aqui, como que eu faço? Simples, é só eu lembrar do conceito de divisor de tensão. O que é o divisor de tensão? Eu pego o valor do gerador, que é esse valor aqui, vou multiplicar por onde eu desejo e vou dividir pelo total, que é 200. Eu vou ter 30. Então, quer dizer, minha tensão nodal é 30. Já achei a minha tensão nodal. Ou seja, eu consigo calcular agora aquilo que a gente não estava conseguindo, que era a corrente morta. A corrente morta, ela vale 600 mA. O que é essa corrente morta? É a corrente que circula na rede dos quadripolos. Entre um quadripolo e outro, ela está na rede. Tá? Próxima parte é calcular a corrente de curto-circuito. Curto-circuito vai ser o seguinte: a gente vai, quando curto-circuito esses pontos, elimina-se esse dipolo. Eu não tenho mais ele. Então a corrente de curto-circuito, minha corrente de curto-circuito que a fonte vai gerar é essa aqui, tá? Toda a tensão, todo o valor de tensão aqui, ó, vai cair em cima do bipolo. Os 10 volts vai cair em cima dos 100 ohms. Ou seja, eu vou ter uma corrente de curto-circuito de 100 mA circulando por esse ramal de curto-circuito. Então, já acabamos esse passo. Vamos para o próximo, que é calcular a resistência equivalente com circuito morto. Nós já vimos um pouco antes, mas eu só estou detalhando aqui, que é 100 em paralelo com 100. Isso é importante, que eu vou usar lá no final para fazer a transformada de Thevenin. O resultante Norton ou Thevenin, eles são bem equivalentes, tá? Inclusive o resistor de Norton e o resistor de Thevenin é o mesmo. Só vai mudar o valor das fontes, eu só vou fazer transformação de fonte. O que vai acontecer? Essa equação aqui é aquela que a gente já deduziu, essa equação. Então eu vou só substituir valores. O valor de resistência de Thevenin é 50, 50. O valor da corrente de rede eu não sei ainda, nós vamos buscar o valor. A tensão em aberto é os 30 volts e a tensão de Thevenin nós vamos determinar. Então, isolando para a corrente de rede, para poder eliminar essa variável, nós vamos ficar com a expressão assim, 30 mais a tensão de Thevenin dividido por 50. A corrente da rede é a corrente morta mais a corrente de curto. A corrente morta ela tinha dado 600 mA, a de curto tinha dado 100, ou seja, eu tenho uma corrente de rede de 0,7 amperes. Igualando as duas intensidades de correntes, que é essa corrente e essa, eu vou sumir com o valor de corrente, eu vou sumir com essa variável, corrente. Vou obter uma expressão mais simples,
somente em Thevenin, somente para valor de Thevenin. Então, valor de Thevenin deu menos 5. Deu menos 5. Então, esse circuito original, esse quadripolo original, tá? Esse quadripolo, ele vai ser equivalente a uma tensão de menos 5. Aqui, ele estaria aqui, ó, menos 5. E o resistor de Thevenin é de 50 ohms. Menos 5 volts e 50 ohms. Agora a gente vai fazer uma segunda transformada de Thevenin. A segunda transformada de Thevenin segue o mesmo passo da primeira. Tá? Mesma coisa. Para anular, para a gente matar o circuito, a gente tem que, primeira coisa, matar esse circuito com um curto-circuito. Aqui, ó. E o que a rede enxerga de resistência de Thevenin? Por aqui. O que a rede está enxergando quando a gente mata? Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que tem essa resistência com essa, em paralelo com essa. Depois eu somo com essa e somo com essa. Tá tudo detalhado aqui, ó, passo a passo. Tá? Nesse passo aqui, ó, que vai dar 250. Tá? 50 mais 50 dá 100, em paralelo com 100 dá 50. Mais 100, 150, mais 100, 250. Eu tenho resistência equivalente, então, que é vista pela rede, de 250. Tá? Vamos lá, onde nós paramos aqui. Também sai uma corrente de secundária, uma corrente morta, que não dá, no mesmo caso, não dá para calcular porque a corrente foi morta. Para a gente calcular essa corrente morta, a gente vai precisar do quadripolo do lado, o outro quadripolo, que aí a gente vai conseguir, porque ele tem uma fontezinha de tensão. Então, só ele que poderia influenciar no valor da corrente morta. Então, o que vai acontecer? Vamos inserir uma tensão nodal aqui, ó, mais e menos. Sempre sim, o menos sempre está na linha de baixo da rede e o mais está sempre na linha de cima, conforme o francês ensinou para a gente. Lyon, Charlet, Thevenin, tá? Então a gente está seguindo as lições que o francês nos ensinou. Por estar aberto, esse resistor aqui não vai ter, tá? Porque não circula a corrente por ele. Ou seja, para eu calcular esse VA, esse valor aberto aqui, eu vou ter que pegar VA, tá? Aqui eu vou ter uma corrente subindo, vou ter uma queda de tensão, esse resistor de 100. Então, como está aberto, a minha corrente aqui ela é zero, porque está aberto. Então eu vou ter a tensão de 10, a tensão nodal e zero, igual a zero, pela lei de Kirchhoff. A lei de Kirchhoff da tensão. Então, VA vai ser menos 10. A tensão nodal que eu enxergo vai ser menos 10. Tá? Estaria aqui, ó. Então, a corrente morta vai ser menos 10 por 250, que é o resistor de Thevenin. Menos 10 por 250, menos 40 mA. Agora, o cálculo da corrente de curto-circuito vai ficar assim, ó. A gente bota um curto-circuito aqui,
Aí a gente percebe que 100 fica em série com 100, vai dar 200. Mais os 200 está em paralelo com 100. E está em série com 50 e 50. Então o resistor de curto-circuito, ele é 167. Aqui eu mostro como que você vai fazer as continhas na prova. Tá? E não pode usar calculadora. No circuito, a fonte fornece 60 volts dividido por 167, ou seja, a fonte fornece 360 miliamperes. E aí é conveniente fazer o seguinte, ó, esses 360 miliamperes vai chegar nesse nó, ele vai uma parte desviada para cá e outra parte vai para o curto. Tudo isso aqui é curto, é a corrente de curto, tudo isso aqui. Então, a corrente de curto eu vou calcular muito mais fácil calcular com divisor de corrente. Tá? O que acontece? O divisor de corrente é o valor que entra no nó. Aí eu vou multiplicar pelo bipolo por onde ela não está passando e somar pelos dois bipolos. Tá? Se você não fosse usar, aqui também pode ser usado o seguinte, se você for usar as condutâncias, você teria que multiplicar pela condutância por onde está passando. Simplificando, você vai ver que como condutância é o inverso da resistência, você vai ver que quando a gente trabalha com resistência é por onde eu não quero que ela passe. Quando é a condutância é por onde eu quero que ela passe. Essa é a diferença de aplicar essa formulinha da divisão de corrente. Então a corrente de curto deu 120 miliamperes. Tá? Vamos aqui, ó, a resistência de Thevenin, essa equaçãozinha aqui do teorema de Thevenin. Tá? Então a gente vai aplicar o teorema, que é isso aqui, que é tensão aberta mais a tensão de Thevenin é igual à corrente da rede vezes a resistência de Thevenin. Então, 250 ohms é o valor do resistor de Thevenin. A corrente de rede é a incógnita ainda, né, nessa situação. O valor em aberto era menos 10 volts e mais V de Thevenin. Então, isolando aqui I, eu vou ter essa expressão. A minha corrente, ela é a corrente morta mais a corrente de curto. A corrente morta, menos 40 mA, e a corrente de curto, 120, que a gente viu, agora acabamos de ver. Então, a corrente de rede vai ser 80 mA. Logo, fazendo as continhas aqui, a gente vai chegar numa tensão de Thevenin de 30 volts. Isso é importante, 250 ohms é o resistor de Thevenin e a tensão de Thevenin é 30 volts. Olha que interessante, né? O quadripolo da esquerda dava uma tensão, aqui a gente vai ter dois quadripolos resultantes aqui, assim, ó. Eu tenho aqui ponto A e B, que ele chama na prova aqui, ó, ponto A e B. Né? Esse é o ponto A e esse é o ponto B. E aí ele chama aí eu tenho aqui dois quadripolos. À esquerda eu vou ter um que trabalha com 30 volts e resistor de 250 e um à direita que trabalha com menos 5 volts e um resistor de 50. Se a gente olhar as opções, a gente tinha 50 volts. Às vezes ele se confundiu nisso. Na hora aqui, ó, se ele pediu a tensão entre A e B, ele deve ter calculado a tensão de Thevenin, mas não é no ponto A e B. A tensão de Thevenin é essa tensão aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Essa tensão é a tensão de Thevenin. Nós calculamos duas transformadas de Thevenin, uma para menos 5 e uma para 30. E aí aqui na prova a gente não
não acha nenhuma dessas alternativas. Embora ele esteja perguntando na prova essa tensão aqui. Ficou claro? O tipo de pergunta está claro que é isso aqui, ó. Essa é a pergunta da prova, que calcula esse valor. Mas vamos continuar. A corrente aqui que circula na rede, agora a gente é possível de encontrar essa corrente devido aos dois quadripolos estarem transformados e simplificados. Então a corrente de rede é 283 mA. Por quê? Porque eu tenho 30 volts no quadripolo, nesse quadripolo aqui, e eu tenho menos 5 nesse quadripolo aqui. Tá? Ou seja, eu tenho 30 menos 5, tem 30 aqui, menos 5, é isso daí, isso mesmo. Aí no sentido horário. As duas, aí a minha corrente, ela sobe. Eu vou admitir que ela está subindo. Se ela estiver descendo, o sinal vai mudar. Mas tudo leva a crer porque essa fonte de tensão é maior que essa. Então o que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, para eu calcular, eu vou calcular as duas quedas de tensão. Os dois bipolos aqui de Thevenin, o maior bipolo vai absorver 20,8 volts e o menor bipolo 4,2. Tá? Aí o que vai acontecer? Para você calcular essa tensão de A até B, você vai precisar saber esses valores. E a gente tem, que aqui é menos 5 e aqui é 4,2. Mas a gente precisa levar em conta a convenção de sinais. Porque aqui, ó, eu tenho 4,2, tá? E aqui eu tenho menos 5. Mas pela convenção de sinais, quando a corrente entra numa fonte de tensão, eu tenho que pegar menos 5. Tá? Que seria isso. Inverter a fonte. O certo seria inverter a fonte de tensão. Então fica 4,2 menos 5. Daria 9,2. Também tem um outro jeito de fazer pelo outro quadripolo. Que seria 30 menos 20,8. 9,2. Tá? Uma outra técnica que é bem rápida também de fazer já que nós transformamos um circuito usamos a transformada de Thevenin nesse circuito, é legal você emendar esse com esse aqui para você ficar com duas malhas. Senão você vai trabalhar com 3 malhas e vai ficar uma matriz de inspeção 3x3 muito grande. Se eu fizer isso, ó, olha só como fica a inspeção direta do circuito. Na malha 1 eu tenho 200 ohms, na malha 2 eu tenho 350 ohms. Entre a malha 1 e 2 eu tenho 100. Aí eu vou calcular as duas correntes que circulam no sentido horário da malha 1 e 2. E igualar as fontes de tensão. Na malha 1 eu tenho uma fonte de 60 e na malha 2 uma fonte de menos 5. Você pode usar aí a regra de Cramer ou a regra de inversão de matrizes, calcular o determinante da matriz. A regrinha de inversão de matriz é bem básica, você só vai mexer na diagonal principal, você inverte os elementos e põe o sinal negativo. Multiplica aqui por isso e vai obter essa resposta. 41 sobre 120 e 1 sobre 12. Para calcular o VAB, a gente vai usar a lei de Kirchhoff da tensão. Vai chegar no 9,2. É só isso. Bem simples. Só que a gente olhando aqui, 9,2 não tem resposta. Então aí essa questão, na minha opinião, ela deveria ser anulada. Porque não houve resposta. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Tudo de bom.